Boa noite, meninas. Vamos voltando para o nosso curso, capítulo 4. Agora nós vamos falar sobre o testemunhando para Cristo. No último capítulo, a gente abordou a vida devocional e antes disso a gente falou sobre o senhorio de Cristo, né? Se Deus mesmo é nosso Senhor verdadeiro ou não. E também falamos sobre o que é ter nova vida, esquecendo da vida velha que passou, tudo que nos passou para trás. Então, vamos ver a primeira pergunta de hoje. Vamos lá. Começa com o desafio. É dividido em o desafio, história de Paulo e a nossa própria história, como foi que se deu a nossa conversão em Cristo. O desafio. Nós somos testemunhas de Cristo para o mundo com nossa vida, nosso amor e nossas palavras. Em Mateus 5,16, ele diz assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pergunta: o que acontece quando você pratica boas obras para Cristo? As pessoas glorificam a Deus por ver você praticando isso. Ainda mais hoje, que ninguém quase faz o bem. Quando faz o bem é um bem controverso, por interesses em outros, em ganhar aplausos, em ganhar outros, obter outros méritos, né? E o bem verdadeiro não se espera troca ou volta. Número 2. Para onde Jesus mandou o homem que ele havia curado? Vamos ler em Marcos 5, 18 a 20. Para onde Jesus mandou o homem que ele havia curado? Você pode responder? Vamos lá. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu e ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então, às vezes, a gente quer sair e pregar lá para a China, lá no Japão. Por que a gente não faz isso primeiramente na nossa casa, para a gente mesmo, para nossa parentela e família, nossa vizinhança? Não vai querer fazer uma obra longe, grande, se você não consegue fazer uma obra simples na sua escola, na sua faculdade, na sua região, na sua comunidade e principalmente na sua casa. Não existe isso, gente, querer ir para fora fazer obra e não fazer para si mesmo. Você já se perguntou se você realmente é convertido e conhece a Cristo? O que é que ele disse para o homem fazer? Neste caso aí, ele mandou o homem: não vá me seguir. Não que não vá seguir a Cristo, mas não para ir atrás de Jesus. Mas ordenou que ele fosse para a casa dele e pregasse para os dele. Não é isso? E aí ele começou a proclamar o evangelho. Então, olha aí o que ele disse para aquele homem que achava que só servia a Deus se fosse onde Jesus fosse, nesse sentido físico. Voltando na página 21, capítulo 4, testemunhando para Cristo, em João 1, 40 a 42, o que André fez logo após seguir a Jesus. Você sabe responder? Eu vou ler, vamos ver se você sabe a resposta. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus Cristo, chamado Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, o que quer dizer Pedro.
Então ele falou primeiro com André. E o que André fez? Saiu correndo e foi falar para o irmão dele. Nada mais e nada menos do que o apóstolo Pedro. Você já pensou? Às vezes você não fala para alguém que você acha, essa aqui você quer quantidade, mas Deus não se importa com quantidade. Às vezes a gente é chamada a pregar uma pessoa que vai ser um grande instrumento na mão do Senhor. Então a gente tem que pregar a todas as criaturas em nome de Jesus Cristo. Tá vendo? De acordo com João 13, 34 e 35, o que Jesus disse que acontece se os cristãos amarem uns aos outros? Vamos ler? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não é o amor mundano, o amor maligno, o amor com malícia. É o amor santo, puro, onde não tem interesse, não há inveja, não há maldade. É o amor de Deus, né? Então, olha aí, quando você conhece irmãos e irmãs que ainda não sabem amar o próximo, ainda não sabem agir com mansidão, com amor, com paciência em Cristo Jesus, é que temos que orar por esta pessoa. Ela ainda está longe do Evangelho e ainda não conheceu a graça do amor de Deus. Agora vamos para a questão 5 na página 22. Atos 4, 18, 20 até 20. Como Pedro e João reagiram quando reconheceram a ordem de não falar de Cristo? Quando receberam a ordem de não falar de Cristo? Por que você acha que eles decidiram assim? Vamos ver o que eles decidiram? Vamos lá ver. Atos 4, 18 e 20. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes ou a vós outro do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Qual foi a reação deles quando mandaram eles pararem de falar de Cristo? Eles disseram que jamais iriam parar de falar o nome do Senhor. Custe o que custar, custasse o que custar, né? Então nós devemos fazer a mesma coisa. Continuando na página 22, vamos para Romanos 1,16. Por que Paulo não se vergonhava do Evangelho? Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, por que é que ele não se envergonhava? Porque é o próprio poder de Deus para a salvação da gente, né? Que nos mostra e nos ensina a respeito do nosso Deus. Por isso, sola a Escritura, né? 2 Timóteo 2, 23, 26. Em nosso testemunho, por que devemos questões insensatas e absurdas? Né? Quantas vezes a gente se perde em questões que não interessam a Deus? Ou em discussões na igreja, ou com algum irmão, ou quando vamos dar testemunho. Será que a gente deve falar o que glorifica a Deus ou fica perdendo tempo com questões banais? E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então, esse tipo de questão insensata e absurda, você vai ver que só fazem atrapalhar os ouvintes e a gente mesmo, porque levam a gente a contendas e não a glorificar o nome do Senhor. Agora vamos para 2 Timóteo 20, não, continuando, né? Continuando. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos,
apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão, disciplinando com mansidão os outros que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas convencer-lhes plenamente da verdade, mas também o retorno à sensatez, tendo sido feitos cativos por ele, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, por que a gente insiste em levar o evangelho às pessoas e não entra em discussões bobas, frívolas, que geram brigas, quando duas pessoas que se dizem cristãs estão falando do evangelho ou convivendo e uma gosta de briga, de discutir bobeiras, bobagens? Aquele que é cristão verdadeiro, ele não se mete nesse tipo de discussão, ele vai embora, ele finge que não viu, ele procura não entrar, porque isso acaba afastando o ouvinte de ouvir a palavra de Deus e de ser salvo por Deus. E o que faz essas pessoas não ouvir a palavra de Deus? Os laços do diabo, né, que cegam os olhos, não deixando que eles ouçam a palavra de Deus. Então a gente não se mete em discussões, nem fora nem dentro da igreja, né? A gente procura não andar com pessoas que gostam de discutir questões insensatas. Outra pergunta: qual é a atitude correta em relação a alguém que se opõe ao Evangelho? Verso 24 e 25. Qual é a atitude que devemos ter correta em relação a alguém que se opõe ao Evangelho? Você sabe a resposta? Aí a resposta: devemos ser brandos para com todos e muito paciente, apto a instruir essa pessoa, tendo mansidão, disciplinando com a mansidão, com carinho, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para confessarem plenamente a verdade e voltarem à sensatez, livrando-os do laço do diabo, de que fazem essas pessoas cativas para não cumprirem a vontade de Deus. Então, toda vez que você for ensinar o evangelho a alguém e ela se opor às coisas do Senhor, olha como você deve agir: mansamente, com calma, paciente, com amor para instruir e tendo mansidão em disciplinar essa pessoa, porque a alma dela está cotada para o inferno. Só a graça de Deus e o amor de um cristão que conhece o Senhor para ensinar com mansidão. E os verdadeiros homens e mulheres de Deus são assim, têm o caráter de Deus, tá? De acordo, outra pergunta, página 22. De acordo com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, para que devemos estar sempre preparados? Você sabe? Vamos ler. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, você sabe responder a pergunta: para que devemos estar sempre preparados? Nós devemos estar preparados em santificar a Cristo em nosso coração, não é isso? Sempre como Senhor e preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança em Cristo que há na gente. Nós temos que estar preparados. Você senta na sua igreja, olha para o lado direito, para o esquerdo, você já se perguntou se essa pessoa conhece o Evangelho? Se ela já fez realmente ela praticou esse exercício de saber como ser discípula do Senhor e discipular pessoas, crianças, adolescentes e adultos?
Na sua igreja as pessoas sabem desse curso que você está fazendo? Como você poderia auxiliar um só do seu lado que senta e você nem conhece quem é? Será que as nossas igrejas estão sendo instruídas? Ou a maioria está indo por ir domingo e fica ali, não volta para casa e não sabe nada e continua na sua mesma vida de pecados em silêncio? Então fica aí para você pensar sobre isso. Daqui a pouco a gente continua. Vamos estudar a história de Paulo. Bom dia, meninas. Vamos terminar o capítulo 4. Esse curso de discipulado tem sido muito proveitoso para mim, porque eu já havia estudado um curso básico para iniciante cristão, mas não tinha dado devida atenção, me dedicado a compreender, né? Primeiro porque ainda não estava convertida, já era convencida. Então, somente quando Cristo nos converte é que a gente vai ter uma preocupação em aprender com paciência e com profundidade as coisas do Senhor. Então a gente vai continuar na página 23 com a história de Paulo, tá? Quem está acompanhando aí, vai lá no YouTube ou aqui pelo nosso Zap. Estamos fazendo o curso de discipulado. Nós estamos no livro 2. Vamos continuar. Então, a gente continua da página 23, né? Estava falando sobre testemunhar para Cristo, os desafios, né? Da gente testemunhar de Cristo, a nossa obrigação em testemunhar, não falsamente, porque só vai conseguir testemunhar aqueles e aquelas que forem convertidos, realmente buscarem a santidade em agir como Cristo agia, que nos ensinou a agir. E agora a gente vai começar com a história de Paulo, né? Depois a gente vai falar cada um vai falar da sua própria história. Então vamos lá. Página 23, abre lá no seu curso que você comprou. Embora tenha sofrido perseguições e aprisionamento, o apóstolo Paulo continuou testemunhando corajosamente em favor de Cristo. Vamos ver o que Atos 26, 29, o que é que Paulo testemunha ao rei Agripa na festa real, tá? Então, a partir daí, nós vamos fazer algumas perguntas. Por exemplo, como Paulo começou sua história nos versos 2 e 3? Aí você lê lá em Atos, capítulo 26, versículo 1 ao 29. A gente vai responder essas perguntas, tá? O que caracterizava a experiência de Paulo? Qual é a experiência dele? Versos 4, 5, 9 a 11. O que fez mudar a direção da vida de Paulo? Versos 12 a 15. Como Paulo explicou o Evangelho no verso 23? Vamos lá? Vamos ler. Então, a seguir, Paulo discursa perante o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: e é permitido que uses de palavras em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos, que é o verso 2 e 3, que é aquela pergunta: como começou a história de Paulo? Lá vai, eu vou ler, aí você responde. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Olha aí, como foi que ele começou a história dele? Ele se achou privilegiado em poder estar testemunhando de Cristo para o rei, né? Para no meio, hoje em dia, que a gente fala nos altos escalões, seja político, seja militar, seja na nossa empresa, ele se sentiu privilegiado em falar sobre Cristo, mesmo em forma de própria defesa, né? Pergunta 2, que a gente vai lendo e vai respondendo.
O que caracterizava a experiência de Paulo? Vamos ler. 4 a 5 e 9 a 11. Quanto à minha vida, Paulo disse, desde a mocidade, como descreveu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança e da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se o julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os maltratavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas os perseguia. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és? Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e afirma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando as obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isso é o que Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Paulo é interrompido por Festo. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta.
porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripas, Acredita, ó rei Agripas, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, pois todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então, aí a gente falou da questão número 1, né? Que é como começou a história de Paulo. Agora vamos ver o que caracterizava a experiência de Paulo. Em 4, 5, depois 9 e 11. 4 e 5, bora voltar lá. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre meu povo e em Jerusalém, desde os judeus a conhecem. Em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Olha aí, ele vivia no meio do povo judeu, ele era fariseu, né? E vivia conforme essa seita. E olha aonde que o Senhor o atingiu. E disse que se tivesse testemunhas, podiam afirmar que realmente ele nasceu neste meio. E o Senhor ele converte a quem ele quer e tirou Paulo deste meio de conhecimento farisaico. E 9 e 11, né? Na verdade, em mim me parece que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas os perseguia. Então olha a experiência de Paulo, né? Além de ser fariseu, praticante, ele perseguiu e forçou os cristãos, matou muitos cristãos e forçou muitos cristãos a blasfemar em nome do Senhor Deus, né? Para você ver quem era Paulo. E olha que era fariseu, mas olha as ações de muitas pessoas, a maioria que dizem que são religiosas, né? Isso é para a gente mesmo, que o Senhor Jesus nunca mandou a gente agir com violência em hipótese alguma, né? E tanto que quando vão prender Jesus, ele fala para Paulo guardar a espada. Então, olha aí quem era Paulo, o que caracterizava quem ele era. Ele era uma pessoa que era altamente conhecedora das leis judaicas, dos costumes e da religião. Não só era conhecedor, como era próprio fariseu. Então, vamos para outra questão. O que fez mudar a direção da vida de Paulo? Vamos lá na versículo 12 e 15. Se você pode me ajudar a responder. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, é o que fez mudar a vida de Paulo. Você sabe? Você ouviu aí? Ele teve um encontro com o Senhor através desse brilhar dessa luz resplandecente ao meio-dia, né? Que falou com ele, porque ele estava perseguindo Jesus, que era o povo, a igreja dele. Outra pergunta: como Paulo explicou o evangelho no verso 23? Como foi que a gente vai ler e você vai falar aí, tá? Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje.
dando testemunha, tanto a pequenos como as grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Como é que ele explica o evangelho do Senhor? Vamos continuar, quer dizer, eu errei aqui, gente, eu li o 22, vamos ler o 23. Mas isso é importante, olha, nada dizendo a mais do que a palavra de Deus nos manda, né? 23, isso é o que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciar a luz ao povo e ao gentio. Como Paulo explicou o evangelho, né, no 23, dizendo que tudo se cumprira de acordo com os profetas e Moisés. O próprio Deus, Filho de Deus, padeceria entre os mortos e viria para nos salvar, né? Então, a palavra de Deus, ela não é algo que vem de hoje. Ela vem desde os primeiros profetas, até desde o Éden, quando lá no Éden Deus diz que o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente, que era Cristo Jesus, né? Depois a gente pode ver um estudo aí que vai nos explicar que Jesus era quem andava com Adão e Eva no paraíso, antes deles caírem, né? Então agora nós vamos para a parte da sua história. Vamos lá? Agora que você sabe como Paulo contou a história dele, conte-nos a sua também. Como foi a sua história? Ou até hoje você ainda não foi atingido pelo Evangelho do nosso Senhor, pela verdadeira conversão. Compartilhando com você como você se tornou cristão pode ser o melhor modo de testemunhar. Vamos seguir alguns princípios para você poder compartilhar isso. Primeiro, faça de maneira pessoal, não pregue. Conte o que Cristo fez por você. Mais tarde a gente vai fazer aqui no grupo, cada uma vai falar, vai seguir esses princípios, tá? Você vai falar de maneira pessoal, primeiro você vai gravar e vai dizer como foi que Cristo atingiu você. Depois, fale pouco, 3 ou 4 minutos serão suficientes para contar os fatos importantes, tá? Então, não precisa você se estender muito, senão a gente não sai daqui. Então, você fale 3 a 4 minutos o que foi que Cristo fez na sua vida, os fatos mais importantes. Depois, 3. Faça Cristo seu centro. O ponto alto deve ser o que Ele fez por você. Porque se Ele não for o centro, você ainda não foi convertido. Você está contando, você está aparecendo, você está querendo o holofote, mas você não está falando do que Cristo fez, né? 4. Use as Escrituras. Lembre-se que a palavra de Deus é uma faca penetrante. Você tem versículos na Bíblia que tem a ver com a sua conversão e que você pode falar desses versículos sem mudá-los para as pessoas que você conhece, porque o que vai ficar na mente das pessoas não é só o seu testemunho, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Ela entra na alma humana e faz o que Cristo apraz, o que apraz a Deus. Não é a gente que escolhe as palavras, nós escolhemos o que vamos dizer. Mas a gente escolhe a única que tem poder para mudar o ser humano, que é a palavra de Deus. Entendeu? Então é isso. E aí a gente vai para o fim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí a gente vai conversar já. Então, tente escrever a sua história nas páginas. Pega o seu caderninho, escreva as suas histórias da maneira que você contaria uma pessoa que não é crente. Escreva de maneira clara para que a pessoa entenda como aceitar Jesus. Conte alguma coisa sobre a sua vida antes de aceitar Jesus, como você era. Então, fale depois da sua conversão, como você confiou nele. E, finalmente, conte alguma coisa sobre o que significa conhecer Cristo, ter a bênção do perdão dos pecados e a garantia da vida eterna e outros caminhos da sua vida que foi mudado. Enquanto você prepara a sua história no seu caderninho,
Peça a Cristo que lhe dê oportunidade para compartilhar com alguém na sua vizinhança, na sua família, na sua casa, no trabalho ou na escola. Você pode usar esse esboço para escrever seu testemunho. Vamos lá? Você pode escrever primeiro, antes de você conhecer o Senhor, como você era, como vivia, sem falar nomes de pessoas, sabe? Mas contando os fatos. Antes de você conhecer Jesus, antes de confiar em Cristo, como era? Quando você passou a confiar, como foi que você confiou em Cristo? Quem foi que levou a palavra para você? Como foi que se deu isso? Que você conheceu a Cristo e passou a confiar em Cristo. E depois que você passou a confiar em Cristo, o que foi que aconteceu com você? Você pode escrever e depois ler para a gente aqui. Primeiro você escreva tudo isso no papel, no seu caderninho, que eu já falei, para todo mundo comprar seu caderninho, para a gente estudar aqui com a amiga e irmã Kate, tá? Para concluir, lembre-se de que você não tem o poder de convencer ninguém da verdade espiritual. Nosso trabalho é apenas levar a palavra de Deus e o nosso testemunho verdadeiro. O restante é o Senhor quem faz a obra, tá? É o Senhor que dá crescimento à semente. Semente é a palavra de Deus, tá? O Espírito Santo convence os não cristãos da necessidade de conhecer a Cristo. Lá em João 16:8. A gente já vai ler, tá? Ao orar pelas pessoas que ouvirão você compartilhar essa história, peça a Deus que abençoe a proclamação da sua palavra para convencer as pessoas de sua necessidade e lhe dê ousadia para compartilhar o Evangelho. Então, gente, peça para Deus que abençoe a sua pregação, o seu evangelismo, para que as pessoas possam ser convertidas quando elas ouvirem você falando da palavra de Deus. Mas nada é por força, sabe? Eu tenho visto muito no meio cristão, especialmente calvinista, puritano, pessoas que parece que têm raiva das pessoas. Elas querem falar a verdade do Senhor. Lógico que a gente nunca vai trocar a verdade do Senhor por nada, mas elas falam como se elas nunca tivessem sido atingidas. Elas demonstram uma raiva, um ódio, sei lá pelo quê, sabe? E a piedade passa muito longe dessas pessoas. E a gente também tem que orar por elas, porque às vezes as pessoas são cheias de livros, palavras, conhecem tudo, mas as práticas elas não sabem, porque só quem faz a gente praticar o evangelho verdadeiro é Cristo. As teorias, as leituras não são só por elas. Elas servem apenas para nos ensinar a praticá-las. Se você não vê prática no irmão, numa irmã sua, é porque ela ainda não conhece Deus. É só Cristo que nos capacita a praticar o que Ele nos manda, tá? Então vamos ler lá no João 16:8, o que Ele nos diz? Que é o Espírito Santo que convence as pessoas de conhecer a Cristo, né? Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, quem pensa que a história ainda vai ter muita coisa para acontecer, não vai, gente. A história já teve fim. E teve fim lá em Apocalipse, só que a gente não compreende isso. A história já foi dada. Essa nossa vida aqui não passa de 100 anos. Quem conseguir viver 120, 150 já está bem, de bom tamanho. E mesmo que viva no maior luxo, na maior riqueza e não tenha Cristo, ela nunca vai ser completa e realmente vai ter a única felicidade que nós podemos ter nessa terra, que é somente em Cristo Jesus. E as outras coisas apenas são troco, são restos. Então eu agradeço quem participou do número 2 e a gente vai entrar mais tarde no número 3. Um beijo da amiga Kate, do 5 Solas Oficial. E até mais tarde.